Aplauda a apresentação espetacular dos ursos ginastas na Rússia. Monte os pedaços de um dinossauro de 80 toneladas e da altura de um prédio de 5 andares. Acompanhe um cozinheiro gourmet que prepara grilos transformando-os num delicioso prato. Conheça um cachorro milionário que tem um canil na Flórida só para ele. Entre na cabine com Howard Hughes para pilotar o Ganso Enfeitado, o maior avião já fabricado. Explore as incríveis técnicas que transformam fibra de vegetais em carne suculenta. Monte um monstro marinho de 2.000 quilos no Japão. Desça para conhecer este Mitsubishi, o menor cavalo do mundo. Explore o mundo pré-histórico dos dinossauros. Passe o dia com uma família que tem como animal doméstico um porco de 200 quilos. O estranho, o bizarro, o inesperado. Estes são alguns dos assuntos que o homem chamado Robert L. Ripley nos desafia em Acredite se quiser. Canções. Existem centenas, milhares que reconhecemos instantaneamente. For He's a Jolly Good Fellow, Pop Goes the Weasel, Old Long Syne, e tem também Good Morning to All, publicado inicialmente em 1893, Good Morning to You, Good Morning to You, Good Morning Dear Children, Good Morning to All. Não era um estrondoso sucesso, mas alguns anos após esta versão, as compositoras, duas professoras escolares, as irmãs chamadas Patty e Mildred Hill, mudaram a letra e a canção tornou-se rapidamente uma das mais populares do mundo. Tão popular que muitas pessoas pensam tratar-se de um velho folclore que se vem cantando a vida inteira e não pertence a ninguém. Errado. Todas as vezes que é cantada no palco, num filme ou na televisão, os direitos têm que ser pagos. Nestes anos, desde que foi registrada, esta simples canção já rendeu mais de $1 milhão em direitos. O dinheiro continua a entrar numa média de mais de $100 mil por ano. A canção, bem, com a nova letra, ela ficou assim. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear viewer. Happy birthday to you. Até mesmo uma apresentação como esta acrescenta aos ganhos de Happy Birthday to You mais $1.500. Acredite, se quiser. Acredite se quiser. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. Para as crianças, um dinossauro artificial fornece um tremendo combustível para incendiar a imaginação. Todavia, tais criaturas não são fantasia, mas realidade. Uma vez, os gigantes andaram pela Terra e a Terra tremeu. E o nosso planeta era todinho deles. Os dinossauros às vezes chegavam a pesar 50 toneladas ou mais e mediam 25 metros.
Esses répteis eram tão enormes, tão poderosos, que toda a vida animal na época devia andar em suas sombras. Em comparação com este colosso, o homem parece minúsculo, quase uma insignificante coisinha. Enquanto o ser humano só está na Terra há uns 5 milhões de anos, a dinastia destes répteis gigantes dominou o nosso planeta durante uns 150 milhões de anos. No princípio do século XX, pesquisadores descobriram no oeste do Canadá o que havia sido de fato um cemitério de dinossauros. Desde que a existência dos dinossauros havia sido provada há apenas 50 anos, a competição científica pela primazia de recuperar um esqueleto levou-os a aplicar técnicas não científicas. A despeito do tumulto criado com toda aquela correria, excelentes espécimens foram recuperados intactos. Protegidos por uma camada de tecido e cobertos com gesso, os ossos fossilizados foram transportados. Finalmente, foram terminar em Boston ou Filadélfia, cidades bases das expedições competidoras. Apanhados pela febre dos dinossauros, os cientistas iniciaram rapidamente a montagem dos ossos dos esqueletos. As criaturas que eles criaram, entretanto, eram resultado de conjecturas. Eles estavam fascinados, mas longe do conhecimento. Depois disso, a reconstrução dos esqueletos de dinossauros tem se tornado incrivelmente precisa. Durante a sua vida, há uns 80 milhões de anos, esta criatura era um gigante que vivia no mar. Pesava cerca de 2.000 quilos e media uns 6 metros da cauda ao focinho. No Museu de Ciência Natural de Tóquio, os técnicos dedicaram um ano na montagem de seus 450 ossos. Para descobrir como tais criaturas eram em vida, entretanto, os ossos têm que ser cobertos com carne. Na Universidade de Harvard, Bob Baker combina o conhecimento de anatomia com a visão de um desenhista para criar o retrato de um dinossauro. Isto é um dinossauro. Geralmente, antes de eu desenhar um dinossauro ou qualquer outro tipo de animal pré-histórico, eu faço um rápido esboço das linhas gerais dos ossos e daí eu acrescento os músculos principais, modelando-os como os ossos do fóssil indicam. Pode-se fazer um modelo bastante aproximado de um dinossauro ou de qualquer outro animal fóssil, porque o tamanho e formato dos músculos é indicado pelas marcas nos ossos. Na criação de figuras tão reais, os artistas têm preservado um mundo desaparecido. Trazidos à vida nas telas deste museu, os gigantes primitivos ainda percorrem os pântanos de seu antigo domínio. Répteis lustrosos de enorme tamanho, alguns com asas como pássaros ou barbatanas como peixes, possuíam um planeta inteiro sob seu comando. Alguns de aparência tão estranha que parecem produtos da imaginação. Todavia, eles existiram. Para trazê-los à vida, Hollywood inventou sua própria versão desse mundo pré-histórico perdido. Sérias pesquisas sobre os hábitos dos dinossauros foram reiniciadas em 1920 através de uma descoberta no deserto de Gobi. Uma expedição descobriu provas bem conservadas de que os cientistas há muito presumiam. Assim como os outros répteis, os dinossauros punham ovos. Dentro das cascas fossilizadas havia outra incrível descoberta: fragmentos de filhotes de dinossauros não nascidos. Os ovos foram depositados há cerca de 95 milhões de anos
por uma das espécies menores de apenas 3 metros de comprimento. Sinais das criaturas maiores apareceram ao longo do leito de um riacho perto de Glen Rose, Texas. O animal que deixou estas pegadas notáveis estava andando na lama que o tempo transformou em pedra. Alguns cientistas acreditam que as enormes pegadas de 3 dedos foram deixadas por um brontossauro gigante que corria para não ser devorado por um parente devorador de carne fresca. William Baker, porta-voz do parque do dinossauro Glen Rose, segue a trilha dessa antiga caçada. Este é o rastro de um brontossauro. Nós sabemos que é um brontossauro por causa do formato e do tamanho das pegadas. Eu vou acompanhar esses passos para vocês. Esta aqui é a parte esquerda. Direita, esquerda, direita. E esta é a outra esquerda. Vocês podem ver como essa pegada é enorme. Tem mais ou menos 10 vezes o tamanho do meu pé. Deixadas aqui há 135 milhões de anos, estas pegadas fornecem aos pesquisadores outras pistas fascinantes sobre o tamanho e a habilidade das enormes criaturas. Na Inglaterra, o professor de zoologia Neil Alexander usou réplicas das pegadas do Texas para calcular o passo do brontossauro. A distância entre cada passo pode indicar a velocidade em que ele se movia, cerca de 3 km por hora. A profundidade do rastro sugere o seu peso e o tamanho dos ossos necessários para suportá-lo. Esta é uma réplica dos ossos do animal que julgamos ter feito essas pegadas. São de um brontossauro. O animal tinha uns 25 metros de comprimento, da cabeça até a ponta de sua longa cauda. E pesava cerca de 30 toneladas, ou seja, exatamente 5 vezes maior que o elefante africano. O gigantesco brontossauro, entretanto, é pequeno comparado ao que os especialistas em dinossauros encontraram nas colinas de uma montanha rochosa em Utah. Com a ajuda de um contador Geiger, que reage ao carbono contido nos velhos ossos fossilizados, o paleontólogo Jim Jensen fez uma incrível descoberta. Escondido no que parecia rocha comum, havia um omoplata de 3 metros de comprimento. É o maior fóssil encontrado até hoje no mundo inteiro. Partindo dele, Jensen foi capaz de reconstruir a pata e a perna do que ele chamou de ultrassauro, uma criatura muito mais alta que qualquer outro dinossauro conhecido. Em vida, ele pesava mais de 80 toneladas e poderia olhar pela janela de um edifício de 5 andares. Na busca de conhecimento sobre os dinossauros, os cientistas têm recuperado e catalogado centenas de toneladas de ossos fossilizados. Através deles, conseguem identificar várias centenas de espécies diferentes que vão das criaturas pássaros gigantes a pequenos animais do tamanho de um gato. No momento, entretanto, os cientistas ainda têm muitas perguntas sem respostas. Uma das mais palpitantes é a do porquê, após reinar na Terra por 150 milhões de anos, os dinossauros se tornaram extintos. Existem muitas teorias para explicar o seu desaparecimento. Uma delas sugere que um meteoro do espaço sideral colidiu com a Terra dominada pelos dinossauros há 65 milhões de anos. Na incrível nuvem de pó de tal explosão, o Sol ficou encoberto. Na longa noite que se seguiu, os dinossauros morreram. Os cientistas atualmente creem que muitos destes répteis eram muito mais inteligentes do que se acreditava anteriormente. Embora extinto há 65 milhões de anos, o dinossauro ainda vive dentro da mente humana. Um espectro de um mundo primitivo que continua a estarrecer a ciência e a cativar a imaginação. Acredite, se quiser.
Aqui no Centro Espacial Lyndon B. Johnson, em Houston, Texas, imitações das naves espaciais são projetadas para ajudar os cientistas e engenheiros a responder às perguntas que permitirão aos Estados Unidos continuarem a expandir a exploração do espaço. Uma das perguntas mais importantes é: o que há para o almoço? E esta é uma pergunta que a cozinha desta imitação está em condições de responder. É chamada cozinha de bordo. E tem praticamente tudo aqui dentro. Condimentos. Aqui em cima, o forno. E aqui em cima, carne, verduras, bebidas e sobremesas. São morangos. Não parecem apetitosos, mas isso porque a maioria do cardápio é desidratada para poupar peso. E para fazer uma refeição, o astronauta só acrescenta água. A água, a propósito, não é levada para o espaço, ela é feita no espaço, como um subproduto das células de combustível da nave. Elas produzem eletricidade combinando hidrogênio e oxigênio. E a água é apenas a sobra. De acordo com este rótulo, isto é sopa de creme de cogumelo, ou em breve será. Tudo o que se tem a fazer é colocar o recipiente neste aparelho e aquela agulha ali no fundo injetará no pacote 200 gramas de água exatamente. E pronto. Agora, para esquentá-la, você coloca no forno. E liga o forno. Agora você já pode sentar e apreciar essa delícia de gourmet. Não está nada má. Para dizer a verdade, é gostosa. Prova de que até no espaço exterior nós temos que satisfazer o nosso espaço interior. Como parte de um festival anual na Tailândia, os fazendeiros vasculham suas terras para livrá-las de um antigo inimigo e conseguir ingredientes para uma refeição. Para eles, é uma justiça poética. Os ratos que engordaram com o cereal dos fazendeiros, por sua vez, serão comidos após um breve e último banho no rio local. Uma vez esfolados, misturados e levemente temperados, os roedores são cozidos em óleo quente até se transformarem num delicioso petisco. Na Tailândia, rato frito é tão comum quanto este prato que está sendo preparado numa cozinha na Califórnia. Para o chefe Ron Taylor e sua colega Barbara Carter, pratos como linguiça de besouro, feitos misturando-se verduras com larva de besouro bem cortadinhas, são uma maneira de provar que insetos são bons para se comer. Eles não somente têm pouco colesterol e muita proteína, mas são uma alternativa gostosa e atraente aos pratos costumeiros. Eu sou Barbara Carter, coautora de um livro de culinária dedicado a receitas deliciosas como o grilo especial. Mas assim como o camarão ou a lesma, ele tem que ser adequadamente preparado. Veja bem, eu arranco fora a cabeça porque é ruidosa para mastigar e eu não gosto do ruído. Ron deixa as dele. Nós tiramos as pernas porque tem pelinhos e se tiver muito pode prender o intestino e causar uma coisa um pouco pior do que a constipação. Eu arranco as asas porque elas se prendem nos dentes e aborrecem mais do que qualquer outra coisa neste mundo. A gente tem que usar palito depois e é por isso que nós preparamos deste modo assim. Robert, que delícia. Bom. Uma comida menos incomum é colhida em campos como este, numa média de 30 milhões de toneladas por ano. A soja. Uma vez transformada em pó fino, a soja sofre uma notável transformação. A farinha é transformada numa espécie de xarope
sendo então esticada como puxa-puxa, transformando-se em fios finos que serão enrolados. Seu conteúdo nutritivo, entretanto, fica inalterado. É um dos vegetais com mais proteína em todo o mundo. Como uma fibra, continua comestível, mas neste estágio não é gostoso. Em virtude de poder ser manuseado como uma teia, ele pode se transformar na matéria-prima para uma revolução nutritiva. Novelos destes fios podem ser colocados numa máquina que os transforma numa espécie de tecido elástico. Pode não parecer apetitoso agora, mas quilo por quilo tem cerca de 1/3 a mais de proteína do que um bife. Após a cor apropriada e vitaminas selecionadas serem adicionadas, ela sai do outro lado da máquina como carne artificial no tamanho ou formato desejado. Essa linguiça é feita de soja reconstituída. E essa galinha jamais cacarejou ou botou um ovo. Em cor e textura, a fibra de soja pode se tornar parecida com qualquer coisa. E, sem dúvida, não tem gosto de soja. Na natureza, a transformação de vegetais em produtos animais não é novidade. A vaca vem fazendo isso há muito tempo. Ela come capim e produz o leite. Para ajudar as vacas a serem mais eficientes, o inglês instalou máquinas de ordenhar enquanto elas passeiam no carrossel. É uma nova técnica, mas o leite continua vindo do mesmo lugar de sempre. Esta máquina, entretanto, faz parte de um aparelho que elimina a vaca do processo de fazer leite. Esta máquina duplica o processo químico do aparelho digestivo de uma vaca. O vegetal entra por um lado e o leite sai pelo outro. Chama-se fábrica de leite. É enlatado e vendido nas lojas de alimentos dietéticos. Levou 8 anos para aperfeiçoar a máquina, mas ela faz quase tudo o que a vaca faz, menos mugir. Houve uma época em que, se você tentasse vender estes lindos tomates numa quitanda, eles teriam sido confiscados e você seria preso por colocar a saúde pública em perigo. Por mais incrível que possa parecer, mais ou menos no início do século XVIII, havia uma superstição de que tomate era venenoso. Na época eram chamados de maçãs do amor ou pêssego do lobo. Julgava-se que eles causavam apendicite, febre cerebral e a morte era quase certa. Essa crença errônea teria persistido se não fosse por um homem, Robert Johnson. Em 26 de setembro de 1820, ele anunciou que ficaria em pé na escadaria da Corte de Justiça em Salem, Nova Jersey, e ia devorar não um, mas um cesto cheio do terrível pêssego do lobo. Tal anúncio foi feito para atrair uma grande multidão. E atraiu. O médico chegou a prever que Johnson iria começar a babar e a agonizar de maneira grotesca até morrer. Mas tal profecia da morte não conseguiu desencorajar Johnson. Na hora marcada, com o público observando fascinado, ele começou a comer. E não parou de comer enquanto não consumiu o cesto todinho. A experiência o deixou farto. Mas não foi fatal. E o tomate perdeu finalmente a reputação de mortífero. Acredite, se quiser. Desesperadora, certos homens encontram inspiração. Nos dias negros da Segunda Guerra Mundial surgiram muitas situações desesperadoras. Nos primeiros 7 meses de 1942, quase 700 navios aliados foram a pique no Atlântico Norte pelos submarinos nazistas. Os navios aliados, para eles, eram presas fáceis.
A guerra parecia estar sendo perdida. Alguma coisa tinha que ser feita. Um dos planos mais ambiciosos concebidos era evitar o ataque dos submarinos inimigos, sobrevoando os mesmos com gigantescos aviões de carga. Aviões bem maiores do que qualquer aeronave já construída. O resultado deste plano foi uma criação fenomenal. O H-4, barco voador Hughes, conhecido mais comumente como ganso enfeitado. Era um empreendimento gigante. Nenhum avião no mundo jamais se aproximara em tamanho desse gigantesco barco voador. Pesava quase 200 toneladas. 4 enormes motores foram colocados em cada asa. A envergadura da asa era 6 metros mais comprida que um campo de futebol. E a cauda tinha a altura de um prédio de 8 andares. O vasto interior do ganso enfeitado foi projetado para transportar 750 homens em um só voo. Ele foi feito quase que inteiramente de madeira devido à escassez de metal da época da guerra e foi projetado para decolar e pousar na água. Por isso o nome ganso enfeitado. Seu projetista e construtor, o fabuloso Howard Hughes, não gostava muito dessa designação que lhe deram, mas ele detestava um outro apelido que lhe deram alguns dos seus críticos mais ferrenhos, que chamaram a sua obra de Depósito de Madeira Voador. Tais críticas não desanimaram Howard Hughes. Como piloto, ele já tinha estabelecido 2 recordes de voo. Aí, em 1938, ele decolou com sua tripulação para voar ao redor do mundo. Para fazer a viagem, o milionário excêntrico gastou 2 anos em cuidadosos preparativos. O equipamento de sobrevivência a bordo incluía um carregamento de bolas de ping-pong para que o avião flutuasse em caso de queda no mar. Após 3 dias, 19 horas e 17 minutos, Hughes pousou e reivindicou o recorde mundial. Os políticos, a imprensa e o público o transformaram em herói. O desfile pelas ruas de Nova York em homenagem a Hughes ultrapassou a homenagem feita a Lindbergh por seu solitário voo atravessando o Atlântico. O aplauso da multidão, entretanto, foi logo substituído pelos sons da guerra. O extravagante piloto tornou-se um determinado construtor em tempo de guerra. Para ele, a construção do ganso enfeitado tornou-se um desafio pessoal. Iniciado em 1942, ele levou 5 anos para ficar pronto e custou 25 milhões de dólares. Para Howard Hughes, o dinheiro parecia não importar. Para ele, a criação de uma gigantesca nave de transporte de tropas era um sonho que valia a pena. Uma vez construído, o enorme barco voador teve que ser transportado em partes de Culver City, Califórnia, até o mar em Long Beach, a 50 quilômetros de distância. Levou 6 dias. Cerca de 2.000 linhas elétricas tiveram que ser mudadas e a polícia teve que fechar as principais ruas e rodovias. As partes gigantes do monstruoso avião foram transportadas em carretas usadas normalmente para transportar carga. O empreendimento monumental tornou-se uma desculpa para um feriado. As crianças foram até liberadas das escolas para assistirem ao desfile. Uma vez colocado num pier especial no porto de Long Beach, o delicado trabalho de montagem final podia começar. Quando todas as peças estavam prontas para serem montadas, a guerra que havia inspirado a criação do ganso enfeitado já tinha terminado há quase 1 ano. Mas o desafio, entretanto, não terminava. A montagem foi feita sem maiores problemas. Howard Hughes tinha superado todos os obstáculos, menos um.
o Congresso dos Estados Unidos. Alguns membros do Congresso estavam convencidos que o que Hughes tinha construído jamais voaria e que era, de fato, um gigantesco trambolho. Tal insinuação não foi muito bem recebida por Howard Hughes. Você não lucrou nada com esse avião, Howard? O senador sabe muito bem que eu não só não lucrei nada, como perdi 7 milhões e 200 mil dólares até agora. Eu tenho gasto muito tempo de minha vida nessa coisa e tenho a minha reputação em jogo. E já declarei diversas vezes que, se fracassar, eu provavelmente sairei do país para nunca mais voltar. E falo sério. Para o Congresso, o ganso enfeitado parecia morto na água. Hughes continuou confiante no seu sucesso. Ele anunciou que no dia 12 de novembro de 1947, ele realizaria pessoalmente uma série de testes para provar que o ganso enfeitado era funcional. Os testes se limitariam, ele disse, a um voo sobre a água ao redor do porto. Ninguém sabia, entretanto, exatamente o que Howard Hughes pretendia fazer. Donos de barcos locais foram contratados pelos serviços de jornalismo ansiosos de se aproximar do avião. Muitos repórteres, entretanto, já tinham arquivado suas reportagens antes de Hughes completar o esperado voo. Eles achavam que nada mais iria acontecer. Mas com Howard Hughes, era sempre um erro fazer suposições sobre qualquer coisa. De repente, Hughes fez o inesperado. O repórter radiofônico James McNamara descreveu a ação. Howard Hughes acaba de nos informar. Ele pediu para que todos aguardássemos. É uma tremenda potência em cavalos de força. Howard está sentado diretamente à nossa frente. Estamos presos nas poltronas. E aí vamos nós, acelerando a 55 cavalos. São 60. Está subindo para 65. São 70. São 75 cavalos. Estivemos no ar por apenas um instante. E estivemos realmente no ar. Onde você esperava isso? É claro, eu gosto de fazer surpresa. Você ficou surpreso ou não? Não, eu gosto de fazer surpresa. Howard Hughes havia aprovado sua tese. O ganso enfeitado podia voar. Mas após aquele único e breve momento, ele nunca mais voou. Hughes era um homem impenetravelmente misterioso. E ninguém jamais saberá os seus motivos com certeza. Como experiência, o ganso enfeitado foi tanto um sucesso como um fracasso. Funcionou, mas a guerra, a razão de sua fabricação, havia terminado. Durante os 36 anos seguintes, o ganso enfeitado esteve guardado. Ele custou cerca de 25 milhões de dólares e voou menos de 1 milha. Fracasso ou triunfo? Muitas vezes, somente o tempo poderá dizer. O ganso enfeitado está em exposição permanente em Long Beach, Califórnia. Um gigantesco monumento a um sonho colossal. Um epitáfio para o único homem que o fez voar. Howard Hughes. Acredite, se quiser.